Meu nome é Luiz Fernando Budres, sou acadêmico do curso de História. Esse é um trabalho da área de concentração de dinâmicas do ensino de História, né, com o tema Docência Atemporal, o uso da tecnologia do ensino médio. Então, é uma pesquisa de campo no decorrer da disciplina de estágio curricular 3, né, e será analisada a eficácia do uso das TICs, as tecnologias da informação e da comunicação, para com o ensino médio na perspectiva docente e informação. Então, aqui a justificativa, né? A pesquisa realizada demonstra sua importância devido ao questionamento e comprovação sobre a eficácia das TICs, né? Das tecnologias da informação dentro da educação, né? Com enfoque no ensino médio. Os objetivos. Então, primeiramente observar as aulas do professor regente e a sua utilização das tecnologias de sala de aula. Depois, criar planos de aula que viabilizem a utilização das tecnologias encontradas na escola. Posteriormente, utilizar os mesmos materiais didáticos e de aporte tecnológico durante as aulas de regência pelo estagiário, né? No caso eu. E, enfim, constatar os resultados da eficácia do uso das tecnologias dentro do ensino médio. A fundamentação teórica. Então, o trabalho se deu sobre as dinâmicas do ensino de história, né? Falando justamente sobre as TICs, né? As tecnologias da informação e da comunicação, no qual eu utilizei dois grandes autores, né? Esses dois grandes autores que falam justamente sobre essa área da cybercultura e da educação, né? Que são o Pierre Levy e o Zygmunt Bauman. Tem aqui uma citação do Levy, então, que ele vai dizer o seguinte, que é um conjunto de técnicas, né? Isso falando sobre a cybercultura. Um conjunto de técnicas materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do cyberespaço. A metodologia. Essa pesquisa foi realizada, então, durante o estágio curricular 3, como eu falei, na escola Melquides Bonifácio Píndola, no Balneário Rincão, Santa Catarina, que é a minha cidade onde eu resido. Então, eu executei 20 horas de observação, tanto das aulas quanto da escola em si, né? 5 horas de regência, no qual eu regi as aulas, e o foco então foi a utilização das TICs, né, as tecnologias da informação e da comunicação disponibilizadas pela escola. Como eu já falei, né, foi na escola Meu Kids, em Balneário Rincão. Ali eles têm 3 turnos de trabalho, né, manhã, tarde e noite. Eles têm o ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio. O corpo docente, então, eles têm 14 professores efetivos e 38 ACTs. A infraestrutura deles é muito boa, tem algumas particularidades ali, mas por se tratar de uma escola pública, é muito bem elaborado, né? Tem salas de aula, tem sala de refeição, né? Refeitório, tem pátio, tem a sala de jogos, tudo, a sala dos professores, diretoria, tudo muito bem estruturado. Aqui é um plano de aula, que foi a primeira aula que eu executei, na turma 2004, que era o segundo ano do ensino médio, onde eu falei sobre o território brasileiro, né? Uma introdução sobre o território brasileiro. Sobre a vivência do estágio. Então, eu consegui fazer o estágio, tanto o 2 quanto o 3, que é esse que eu estou executando, que eu executei, na mesma escola, que é a escola Meu Kids Bonifácio, né, do Balneário Rincão, perto da minha casa, aqui na minha cidade. Então, eu tive a oportunidade de fazer na mesma escola, fui super bem aceito, né, assim como na primeira vez, também não tive nenhum empecilho, né. No estágio 2 eu até falei que no estágio 1, que eu executei numa outra cidade que eu morava, eu tive bastante dificuldade de encontrar a escola que me aceitasse, né? Mas nessa daqui, como foi no semestre passado, eu fui aceito já de imediato, reconhecido pela diretora e por alguns professores, né? Então, como eu falei, a infraestrutura da escola ela é muito boa, ela é bem disposta, né? Todas as salas são bem iluminadas, assim, tem uma estrutura bem regida, né? A localização dela também fica num ponto quase que central da cidade, né? Por se tratar de uma cidade pequena, temos poucas escolas, né? E essa é a escola estadual de maior porte aqui. Então, a cidade conta com cerca de 20 mil habitantes, então ela é uma escola bem estruturada, né? Por ter ensino médio e tudo mais. Eu executei minhas aulas nas turmas de primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. A professora regente da escola, né, que eu segui, que eu assisti as aulas dela, foi a professora Daniela Minotto, né? Ela é formada em História e tem uma pós em Pedagogia.
O meu enfoque foi justamente sobre as TICs, né? As tecnologias da informação e comunicação, né? E a minha desenvoltura com ela, né? Durante o estágio. Então, durante o estágio de observação, eu já, logo que cheguei, já consegui perceber a dificuldade de se tratar essas aulas com o uso das tecnologias fornecidas pela escola. A professora, justamente no momento que eu iniciei, ela estava executando apresentações, utilizando o Data Show, né, onde os alunos estavam fazendo apresentações orais na frente, lá através de grupos, e no qual eles utilizavam um notebook, Data Show. Inclusive a internet da escola. Isso já era um grande problema, né, porque o notebook deu problema e foram cerca de 5 aulas que foram divididas em 5 grupos, né? Cada aula foi um grupo a apresentar. Já tiveram problemas já na primeira, já com o cabo do notebook, com o projetor que não funcionava, principalmente com a internet da escola que não funcionava. Então isso já ficou bem notório, os problemas que eu ia encontrar ali para poder executar o tema do meu trabalho, que é justamente utilizar da tecnologia para dar aula no ensino médio, né? Então eu já caí ali no momento ideal para perceber essas problemáticas. A, a, a solução encontrada pela professora foi o quê? Foi utilizar a internet dela, do dispositivo móvel dela mesma, para poder executar as aulas, senão estariam impossibilitados. A depender da internet da escola não seria possível. Ainda falando sobre essa parte conclusiva, a professora regente ela tinha um modo de agir, cada professor tem o seu modo, mas o modo dela, justamente sobre as apresentações que foram feitas, após as apresentações, ela não avaliava os alunos. E isso foi algo que eu não gostei e eu acabei frisando isso para os alunos, né, que eles têm que ter um parecer sobre as apresentações. Né? O que eu pude perceber durante essas apresentações? Que existe uma grande dificuldade gramatical, principalmente é visível que esses adolescentes eles escrever nos seus slides de apresentação na forma como eles utilizam o dispositivo móvel, né? Na forma como eles conversam no WhatsApp, enfim, internet, né? É uma fala assim, sem pontuação alguma, inícios de frase com letras minúsculas, abreviações, né, incorretas pela forma culta de se escrever, mas utilizadas na internet, né? Então é visível que a tecnologia tem uma alta influência dentro do âmbito escolar, né? E a professora não questionava. Isso eu achei uma falha dela, a qual eu no futuro pretendo não executar o mesmo. Então, após perceber esses momentos, né, como se tinha ali apenas dois data shows, né, retroprojetores, um constantemente estava sendo ocupado por outros, né, porque precisa de um prévio agendamento, o qual eu já fiquei sabendo, inclusive daí, justamente sabendo já disso, eu já na primeira aula, já na segunda aula, eu já manifestei meu interesse, já tive que marcar esses horários, né, para mim utilizar. Mas eu também encontrei muitos problemas, né? O da internet, né, no qual eu durante as minhas aulas eu tentei utilizar da escola, mas não obtive êxito. E aí a professora me forneceu, justamente porque eu não possuo uma internet boa, né? Nem celular eu tenho, né? E como eu não tinha como ter internet, ela acabou cedendo para mim. Ou seja, como uma certa conclusão desse aspecto, eu já percebi que seria basicamente impossível para se dar uma aula mais ligada ao mundo digital para o ensino médio. Eu digo para o ensino médio porque era o que eu estava avaliando nesse momento, mas se fosse uma turma de ensino fundamental, o resultado seria o mesmo. Então, eu, né, não possuindo, apenas utilizando o da escola, que era esse o tema do meu trabalho, né, utilizar-se das tecnologias da escola, fornecidas pela escola, eu percebi que seria impossível, impossibilitado por vários problemas, né, de origem tecnológica. Aqui as referências que eu utilizei no trabalho. E eu deixo aqui para finalizar uma citação de Paulo Freire. E muito obrigado.